O Livro dos Espíritos. Introdução ao estudo da doutrina espírita. Parte 11. É estranho, dizem, que apenas os espíritos de pessoas conhecidas se pronunciam. É o caso de indagar por que só eles se manifestam. Está aí o erro proveniente, com muitos outros, de uma observação superficial. Entre os espíritos que vêm espontaneamente, há mais desconhecidos que ilustres, que se designam por um nome qualquer e muitas vezes por um nome alegórico ou característico. Quanto àqueles que evocamos, a menos que seja um parente ou um amigo, é muito natural nos dirigirmos aos mais conhecidos do que àqueles aos quais não conhecemos. O nome das personagens ilustres impressiona mais, razão porque são mais notados. Acham, todavia, singular que os espíritos dos homens eminentes atendam familiarmente ao nosso chamado e se ocupem de coisas insignificantes em comparação àquelas que realizaram durante sua vida. Isso não é nada espantoso para eles, que sabem que o poder ou a consideração que tenham gozado neste mundo não lhes dá nenhuma supremacia no mundo espírita. Os espíritos confirmam isso nestas palavras do Evangelho, entre aspas, os grandes serão humilhados e os pequenos exaltados. Que deve ser entendido como a categoria que cada um de nós ocupará entre eles. É assim que aquele que foi o primeiro sobre a terra poderá encontrar-se entre os últimos. Aquele diante do qual curvarmos a cabeça durante a vida pode, portanto, vir entre nós como mais humilde artesão, porque, deixando a vida, deixa toda a sua grandeza, e o mais poderoso monarca talvez esteja situado abaixo do último de seus soldados. Parte 12. Um fato demonstrado pela observação e confirmado pelos próprios espíritos é que os espíritos inferiores valem-se, muitas vezes, de nomes conhecidos e reverenciados. Quem, portanto, pode nos assegurar que esses que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fénelon, Napoleão, Washington, entre outros, tenham realmente animado esses personagens? Essa dúvida existe entre certos adeptos muito fervorosos da doutrina espírita. Admitem a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas se perguntam qual controle se pode ter da sua identidade. Esse controle é, com efeito, muito difícil de estabelecer, se não pode ser de uma maneira autêntica, como por uma certidão de registro civil, pode ser, ao menos por presunção, por meio de certos indícios. Quando o espírito de alguém que nos é pessoalmente conhecido se manifesta, por exemplo, ou de um parente ou de um amigo, sobretudo se está morto há pouco tempo, acontece, em geral, que sua linguagem está em perfeita relação com a característica que lhe conhecemos. Isto já é um indício da identidade. Mas a dúvida quase não deixa de prevalecer quando esse espírito fala de coisas particulares. Recorda circunstâncias familiares que não são conhecidas senão do interlocutor. Um filho, seguramente, não se engana quanto à linguagem de seu pai e de sua mãe, nem os pais sobre a de seu filho. Passam-se, às vezes, nessas evocações íntimas, coisas surpreendentes, capazes de convencer o mais incrédulo. O cético mais endurecido fica, ocasionalmente, aterrado com as revelações inesperadas que lhe são feitas. Outra circunstância muito característica favorece a identidade. Dissemos que a escrita do médium muda geralmente com o espírito evocado e que essa caligrafia se reproduz exatamente da mesma maneira, cada vez que o mesmo espírito se apresenta.
Tem-se constatado, muitas vezes, que, principalmente para as pessoas mortas, há pouco. Essa escrita tem uma semelhança surpreendente com a que tinha em vida. Tem-se visto assinaturas de uma exatidão perfeita. Estamos, de resto, longe de querer citar este fato como uma regra, e, sobretudo, como constante. Mencionamo-lo como coisa digna de nota. Os espíritos que chegam a certo grau de depuração estão livres de toda a influência corporal, mas, quando estão completamente desmaterializados, entre parênteses, esta é a expressão da qual se servem, conservam a maior parte das ideias, das inclinações e mesmo dos hábitos arraigados que tiveram sobre a terra. E esse é, portanto, um modo de reconhecimento. Mas encontramos, ainda em uma multidão de fatos, detalhes que somente uma observação atenta e sistemática pode revelar. Vemos escritores discutir seus próprios trabalhos ou suas doutrinas, aprovar ou condenar certas partes. Outros espíritos lembram-se de circunstâncias ignoradas ou pouco conhecidas de sua vida ou de sua morte. Todas as coisas, enfim, que são ao menos provas morais de identidade, as únicas que se poderia invocar tratando-se de coisas abstratas. Se, portanto, a identidade do espírito evocado pode ser, até certo ponto, estabelecida em alguns casos, não existe razão para que não o seja em outros. E se não temos, para as pessoas cuja morte é mais remota, os mesmos meios de controle, dispomos sempre de linguagem e do caráter, porque seguramente o espírito de um homem de bem não se utilizará da linguagem de um homem perverso ou imoral. Quanto aos espíritos que se serve de nomes respeitáveis, logo se traem por seu linguajar e suas expressões. Aquele que se dissesse Fenelon, por exemplo, e ferisse, mesmo que acidentalmente, o bom senso e a moral, mostraria por isso mesmo sua fraude. Se, ao contrário, os pensamentos que exprime permeiam a pureza de linguagem, sem contradições e constantemente à altura do caráter de Fenelon, não há motivos para duvidar de sua identidade. Do contrário, teríamos de supor que um espírito que só prega o bem pode conscientemente empregar a mentira sem nenhuma utilidade. A experiência nos ensina que os espíritos do mesmo grau, do mesmo caráter e animados pelos mesmos sentimentos reúnem-se em grupos e em famílias. Ora, a quantidade de espíritos é incalculável e estamos longe de conhecê-los todos. A maioria não tem mesmo nomes para nós. Um espírito da categoria de Fenelon pode, portanto, vir em seu lugar e muitas vezes portar o seu nome, porque é semelhante a ele e pode substituí-lo. Mas que importa, em verdade, que um espírito seja realmente o de Fenelon? Desde que somente diga coisas boas e fale como o teria feito o próprio Fenelon, é um bom espírito. O nome sob o qual se dá a conhecer é indiferente e é, muitas vezes, um meio de fixar nossas ideias. O mesmo não ocorre nas invocações íntimas. Ali, como temos dito, a identidade pode ser estabelecida pelas provas de algum modo evidentes. De resto, é certo que a substituição dos espíritos pode ocasionar uma porção de enganos, resultar em erros e, em muitos casos, em mistificações. É uma dificuldade do espiritismo prático, mas jamais temos dito que essa ciência seja fácil, nem que se possa aprendê-la brincando, não mais que nenhuma outra ciência. Nunca será demais repetir que demanda um estudo assíduo e geralmente longo. Não podemos provocar os fatos. Necessário se faz esperar que eles mesmos se façam presentes, e muitas vezes animados por circunstâncias às quais nem ao menos pensamos.
Para um observador atento e paciente, os fatos são abundantes, porque ele descobre milhares de nuances características que são, para ele, rasgos de luz. É assim nas ciências comuns. Enquanto o homem superficial vê em uma flor apenas uma forma elegante, o sábio ali descobre tesouros pelo pensamento. Por favor, ajude o canal a crescer, curtindo, comentando e compartilhando este conteúdo. Muito obrigado.